E aí, povo de Deus? Bora estudar a Bíblia? Bora estudar a lição da Escola Sabatina? Título da lição de hoje é Aliança e o Sacrifício. A Bíblia é bem clara em dizer assim, que o salário do pecado é morte. Veja, lá no passado, Jesus, o nosso próprio Deus, ele foi bem claro aos nossos pais, Adão e Eva. Ele falou o seguinte, olha, se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Então veja, Jesus ele está falando, naquele momento o próprio Deus, que é Jesus também, ele está falando algo que realmente os nossos primeiros pais estavam correndo risco caso eles pecassem, que era a morte. Então depois que eles pecaram, aquilo que eles mereciam era morrer. E assim como toda criatura que viria após eles, também deveriam morrer. Por causa que esse é o preço, esse é o salário, essa é a recompensa de pecar, a morte. Então eu e você que estamos aqui, merecemos morrer porque somos pecadores, pecamos e pelo fato de pecarmos merecemos a morte. E aí que entra o resgate. O que é o resgate de Deus? Veja, o resgate de Deus consiste no seguinte, presta atenção. Eu e você devemos a Deus a morte. Eu e você necessitaríamos morrer para todo sempre. A morte eternal era aquilo que a gente merecia. Só que esse era o salário. Só que Deus pensou o seguinte, bom, já que para pagar o salário do pecado, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar por eles. Está entendendo o que significa isso? Está entendendo o valor da sua salvação? Deus ele falou assim, não, eu mesmo falei que o salário era a morte. Tudo bem. Então eu vou lá e vou pagar esse salário que eu mesmo sentenciei àqueles que pecariam. E para concluir isso aqui, eu vou contar uma história bem rapidinho. É uma história que nós conhecemos para aqueles que acompanham o Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva, uma vez, ele contou uma história que é bem interessante. Ele falou assim que certa vez, num reinado distante, um rei havia falado assim, olha, quem desse reinado for apanhado roubando, vai ter os seus olhos perfurados. E, por consequência, ninguém estava roubando nesse reinado. Só que chegou um determinado dia, as pessoas daquele reinado trouxeram uma pessoa que foi pego roubando. E perguntaram assim ao rei, o que vamos fazer? A sua lei exige que essa pessoa tenha os olhos perfurados. O que vamos fazer? O rei pensou assim, não, vamos perfurar os olhos dessa pessoa que foi pega roubando. Só que na hora que o rei viu, se tratava do seu próprio filho. Se o rei, se ele negasse a perfurar os olhos do filho, as pessoas iriam pensar assim, ah lá, ó, se tratando do filho, ele não vai fazer isso. Misericordioso demais. Agora, se o rei falasse assim, não, pode perfurar, as pessoas iam falar também. O que as pessoas iam falar? Nossa, que rei punitivo, ele pune até mesmo o seu próprio filho. Ele não tem misericórdia do seu próprio filho. Essa justiça dele está indo, tá extrapolando. Só que para que os pensamentos não circulassem dessa maneira, sabe o que o rei fez? É o seguinte, a minha lei, pede 2 olhos sendo perfurados daquele que transgredisse a minha lei, então a lei vai ter aquilo que ela exige. 2 olhos perfurados vão ser os meus. Resumindo, somente alguém como o próprio Rei do Universo que poderia pagar a sentença que eu e você deveríamos pagar, que era a morte eterna. E Jesus, ele é suficientemente capaz de pagar esse preço que nós deveríamos pagar. Por quê? Porque ele está à altura. Ele está à altura de alguém que realmente
fez a sentença, o mesmo que fez a sentença lá no passado, olha, certamente morrerás por transgredirem a minha lei, é o mesmo que pode se colocar no meu e no seu lugar. Então, a partir de hoje, eu quero que você valorize a salvação que foi dada para você e para mim gratuitamente, sem merecermos. E nós vamos estudar pelos séculos dos séculos aquilo que Jesus fez por nós. Ficamos por aqui. Eu espero ver você aqui amanhã. Tchau, tchau.